1 Reis, capítulo 19. Diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve e para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou-lhe e disse: levanta-se. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Que comida é essa? Que comida é essa do céu? Para durar 40 dias o seu efeito está melhor do que aqueles do exército, que vem aquela pílula que o cara come ali, fica 3 dias sem comer. Então, e diz assim, é um texto muito forte esse, né? Ali, então se levantou, comeu, bebeu, fortalecido, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Vamos ficar até aqui, depois nós vamos continuar o texto, mas eu quero levar você primeiro a entender aqui, né, o contexto histórico, para a gente entrar nesse momento em que Jezabel se levanta contra o profeta. Na verdade manda um recado, apenas um recado, apenas uma palavra. E nós vamos ver o poder que tem uma palavra na vida de um homem que, olhando historicamente, nós vamos ver que Elias havia acabado de ganhar de obter uma grande vitória. Deus havia dado força a ele, depois de ter enviado o fogo do céu e queimado o holocausto que estava ali preparado. A primeira vitória que Deus deu a ele foi fazer o povo se voltar para Deus, né? Que o povo cocheava entre dois pensamentos, estavam num momento espiritual terrível, estavam mortos, não sabiam responder se adoravam a Baal ou se queriam adorar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que escolheu esse povo para ser o seu povo de propriedade exclusiva dele. Eles não sabiam em quem escolher. Então Elias promove aquele momento de haver um sacrifício, e ele, bom entendedor sobre sacrifício, ele entendia que o fogo para queimar o sacrifício só poderia vir de Deus, porque era uma oferta a ele. Só que os inimigos, né, os adversários, não entenderam o que significava aquilo que Elias estava fazendo, e achavam que o Baal, Deus que tem boca e não fala, que tem nariz e não cheira, que tem ouvidos e não ouvem, poderia fazer com que o fogo incendiasse aquele holocausto. E a primeira coisa que, quando o fogo vem, faz o povo dizer novamente: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E a nação de Israel se volta para o Senhor. Uau! Mas houve uma batalha, uma grande luta,
450 profetas foram mortos a fio de espada por Elias. Elias não era guerreiro, Elias não era soldado, Elias era um profeta. E num certo momento ele tem que sair da sua, eu não vou dizer zona de conforto, porque não tem nada a ver com isso, mas ele sai do seu padrão de vida espiritual, do seu padrão de vida emocional, para fazer algo diferente de tudo aquilo que ele fazia para Deus. É interessante observar esse texto, é muito forte, muito profundo, olhando a vida de Elias, e nós vamos perceber que não era qualquer pessoa, não era um irmão que não ora, que não lê a Bíblia, que vem à igreja de vez em quando. Está falando de um profeta, de um homem de Deus, mas por um momento ele sai da sua função, daquilo que ele estava acostumado a fazer. Ele muda um pouco a sua rotina de vida espiritual e vai ter que pegar uma espada e vai ter que enfrentar 450 profetas e matar. Você imagina o tamanho dessa luta, o tamanho dessa batalha, o quanto tempo isso demorou e quanto foi de desgaste que houve para Elias entrar numa batalha diferente do que aquilo que ele estava acostumado a viver. Os maiores problemas emocionais que nós enfrentamos na vida é quando saímos daquilo que estamos acostumados, para ter que enfrentar algo novo, um desafio novo, uma coisa nova, ter que em certos momentos fazer coisas que não são convencionais no nosso ministério, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. São os momentos que nós mais sentimos, é quando somos desafiados a fazer algo diferente do que aquilo que nós sempre fazemos. Elias sente isso fortemente, não pelo fato de ter que lutar, pegar uma espada e matar 450 profetas, mas pelo fato de ter que sair e fazer algo, um desafio tão tremendo, que nós vamos comparar Elias aqui, se tivéssemos que comparar, olhando a profundidade do texto, e vamos ter que colocar Elias aqui, sabe aonde? Junto com os valentes de Davi, cara, porque nós estamos falando de 450 profetas, 450, você imagina esse lugar aqui, hoje deve ter o quê? Umas 300 e pouco aqui, quase. Imagina esse auditório aqui hoje, ter que matar um por um ao fio de espada, e não foi assim, vai, me mata, né? Aí vem outro, vai, me mata, na guerra, na batalha, força daqui, vem para cá e empurra outro ali, e ter que matar os profetas, porque até então fazer fogo cair do céu era fácil, para ele que tinha uma comunhão, orar como Elias orou, e disse, não choverá na nação de Israel durante 3 anos e meio, e será como a minha palavra, e não choveu. Isso aí era a sua vida, era o seu habitat, era a sua realidade espiritual, porque ele era um profeta, mas agora ele tem que pegar a espada, e são os desafios que a vida nos propõe, e que na maioria das vezes nós fugimos dele, nós nos esquivamos dele. Não bastou para Elias apenas o fogo descer do céu e o povo se voltar para Deus. A questão era, se esses caras continuarem aqui, vai voltar tudo de novo. E existem lutas, existem realidades que nós estamos passando, que se não houver um término, que se não houver um fim, elas vão nos acompanhar sempre. Isso era uma situação que tinha que haver um fim, porque isso não era uma situação da época de Elias. Quando vamos olhar isso historicamente, nós vamos ver que começou isso lá com o pecado de Jeroboão. A coisa era longa, havia por muitas descendências, sabe? Essa apostasia, quando Jeroboão não permite que o reino do norte vai descer, quando o reino se divide, depois que Salomão morre, e ele constrói os seus postes ídolos no reino do norte, impedindo que o povo descesse a Judá para adorar no templo. E quando as pessoas perdem o hábito de adorar no templo, elas começam a sofrer
esse processo de apostasia. Quando você, é natural na vida de qualquer um, seja do mais espiritual, seja do bispo, seja do novo convertido, não importa. Quando nós nos permitimos, porque isso nós temos que dar permissão, quando nós permitimos que as realidades da vida sejam maiores, quando nós damos poder a isso, quando nós ouvimos aqui a palavra domingo, quando nós damos poder e autoridade às adversidades, elas vão construindo algo na nossa mente muito interessante. E com certeza todos nós, se você já tem um tempo na igreja, você já passou por isso. É um momento que a gente vai, não vou hoje não, porque eu já estou meio cansado. Aí de repente na quinta, você também já não vem, aí domingo, daqui a pouco você perde a vontade de vir. E automaticamente aquela situação vai se agravando e você vai empoderando ela, e aí você vai perdendo e começa a vir apostasia. Daqui a pouco você já começa a ouvir os pagodes de novo, daqui a pouco já vem a vontade de sambar, daqui a pouco vem a vontade de beber, daqui a pouco vem a vontade de fazer as coisas profanas da vida que se fazia, e é um processo, automaticamente. E esse povo sofreu esse processo, eles estavam totalmente mortos espiritualmente. E Elias tem uma ideia, né? Não uma ideia, mas debaixo de uma direção de Deus, apenas, não só o fogo cair do céu, mas se os profetas permanecem lá, eles iam em algum momento convencê-los novamente de que Baal existia, de que Baal tinha poder e de que Baal era semelhante ao Deus de Israel. Então tinha que haver um término. Existem coisas, situações na nossa vida que tem que haver um fim, que tem que dar um basta, mas para isso tem que ter esforço, e esse esforço ele cansa. É interessante observar que quando uma situação, vou dar um exemplo para você, quero exemplificar o máximo possível para que você possa entender o teor da profundidade dessa mensagem na sua vida hoje. Quando você passa por um problema financeiro, seria normal, né, natural, nem todos reagem assim, mas seria uma coisa normal para o cristão entender aquele momento, dizer, não, vamos trabalhar, a gente vai dar a volta por cima, é um momento, isso vai passar, e estou glorificando, estou semeando, né? Que no momento da escassez é o momento que eu mais semeio. Por quê? Porque se eu estou vivendo a escassez, porque não houve, não está tendo colheita. A escassez, quando chega na nossa vida, ela pré-anuncia o seguinte: não tem nada na sua terra, por isso que você não tem o que. Então é o momento que você precisa semear, para sair, para que a sua terra volte a ter força para produzir os frutos. Natural, automaticamente um crente que já nasceu de novo, ele vai ter essa reação, ele vai entrar nos maiores desafios financeiros quando está na escassez, não é quando está sobrando, porque é ali que ele vai começar a girar o milagre, é ali que ele vai fazendo com que as coisas se voltem para ele vai confiando na palavra de que certamente o que eu semear eu vou colher. Certamente no momento da escassez é um momento que o crente em Jesus, ele não pode, agora eu não vou fazer isso, agora eu vou deixar de, agora eu não vou, aí que ele vai entrar num buraco sem fim. E quando não se tem esse entendimento, nós vamos automaticamente vendo a nossa vida financeira num barranco e sem solução, não tem o que fazer. Não é só a terra dar fruto, porque olha que coisa incrível, a terra pode estar dando fruto de sementes que você semeou, mas se você não entrar na terra para colher, ela vai ficar bonita, vai pegar sol, vai pegar chuva, morrer, e você não vai colher, porque você tem que trabalhar, você tem que meter a mão na terra e tirar teu fruto, e tirar, nem nada que dá na terra, quando chega o tempo da colheita, fica todo mundo lá olhando, chega a hora de colher, então é hora de entrar no sol, é hora de entrar no cansaço e sair pegando as alfaces, arrancar do solo, aquilo que está, as bananas, as laranjas. Sabe o que é você plantar, Deus fazer brotar e você deixar morrer?
Por quê? Ah, não, porque eu vou ficar aqui em casa. Já foi época. Ah, mas não tem emprego. Tá, e vou fazer o quê? Tem que fazer alguma coisa. Então, hoje eu estava aqui, inclusive, ouvindo um testemunho aqui à tarde, né, de uma irmã aqui. Não vou falar porque não sei se ela vai me permitir dizer o nome dela, mas estava no momento que o marido ficou desempregado e tal, e botou na cabeça: vamos vender latinha de água, refrigerante. E começaram a vender, e dali saíram da escassez. Tudo que eles têm hoje foi derivado de latinha de refrigerante que vendeu, pô. Então, às vezes a gente está na escassez porque quer, pô. Porque não quer ficar em casa vendo televisão, sentado no sofá. Vai acontecer o quê? Nada. Então nós entramos em situações, até em desafios emocionais, porque nós não sabemos reagir diante Tem coisas que tem que acabar. Não dá mais. Eu tenho... mas eu já tenho uma... Não, tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita para que o quadro mude, para que a situação mude. Era o momento de você dar glória a Deus, porque Deus não abençoa preguiçoso. A Bíblia fala um monte de coisa sobre preguiça e coisa pesada, entendeu? Então estou lá sem nada e vou ficar desesperado, com crise de ansiedade. E aí, vai resolver o quê? Nada. Vai para a rua, vai ver gente, vai para o sinal. Pô, Deus vai honrar. Sou servo de Deus. Olha, Deus, estou aqui no calor, estou aqui no sol, mas eu não nasci para vender latinha. Aí a gente vai entrar no caso de Elias. E os maiores problemas da nossa vida é quando saímos da nossa vida convencional para enfrentar algo diferente. Elias passou por isso. É interessante observar esse texto, porque quando Jezabel vai mandar a notícia para ele, a Bíblia diz que ele teve medo e fugiu, não por causa da situação apenas de Jezabel. Quem era Jezabel para Elias até antes de enfrentar os profetas de Baal? Ninguém, pô. Ninguém. Quando ele manda parar de chover, Acabe era rei. Ele enfrentou o rei, não tinha problema com Acabe de ter que enfrentar, não tinha medo nenhum de Acabe e Jezabel. Mas foi a luta diferente que ele enfrentou, o desafio diferente que fez ele ficar cansado, fez ele, as suas emoções se desequilibraram. Você imagina um profeta Elias olhando, matando todo mundo, vendo todo mundo olhar aquela cena, e talvez em algum momento ele dizendo: eu sou profeta, eu vou ter que pegar a espada para matar, virar soldado. É assim que muitas pessoas pensam na vida. Eu tenho diploma, eu tenho isso. Às vezes eu não tenho nem nada, mas a mente diz assim: você é muita coisa, ao ponto de não poder vender uma latinha. E nós ficamos nessa situação porque não temos poder de reação. Então hoje nós vamos ver que muitos problemas emocionais que vivemos, somos nós que causamos. Não são realidades, somos nós que permitimos isso acontecer na nossa vida. Então, não estou falando que você tem que sair daqui para vender latinha, pelo amor de Deus, ok? Isso foi uma direção que Deus deu a uma pessoa. O que eu quero dizer é que muitas das vezes nós temos que sair do convencional. E quando saímos do convencional, por exemplo, quando você tinha dinheiro e você no momento perde a sua estabilidade financeira, você fica assim: não vou fazer isso não, você acorda, não só na sua vida, mas isso na vida de um monte de gente que às vezes está do seu lado. E aí vai fazer o quê? Vamos fazer alguma coisa, vamos levantar. O que Deus te deu, o que você conquistou, o que você adquiriu em toda a sua vida, as suas habilidades, seus dons, aí você tem que se esforçar e trabalhar muito para fazer as coisas acontecerem, e elas vão acontecer. Amém? E olha que interessante que a Bíblia diz que quando Acabe, que era o banana, chega em casa e vai contar para a mulher dele. Ele não tinha poder de reação. A mulher dele que diz assim: manda um recado a Elias, dizendo
se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com as dos profetas. E aí, por um momento, ele já está desestabilizado, está cansado fisicamente e emocionalmente. Olha o que eu estou tendo que fazer, cara. Imagina o profeta, depois de uma guerra de matar 450 homens, ele está abatido, está cansado. E aí vem uma notícia: ó, tu vai morrer. Aí por um momento a mente dele pensa assim: pô, não valeu de nada o que eu fiz, eu vou morrer. Ele ia morrer? Sim ou não? Jezabel ia matar ele? Claro que não. Ele sabia disso também. Mas no momento há uma instabilidade emocional. E no momento que há uma instabilidade emocional, duas coisas vão acontecer. Primeiro vem o medo, e depois vem a fuga. Porque a primeira coisa que o medo faz é nos fazer fugir. É ou não é? Eu tenho medo de cachorro. Quando passa o cachorro, o que você faz? Foge. Eu tenho medo de gato. Quando o gato passa, você faz o quê? Foge. Eu não tenho medo disso aqui. Vamos conversar sobre isso aqui. Às vezes está marido e mulher. Vamos abrir o leque. Vamos lá, pai. Marido e mulher estão sentados para conversar. Quando chegam na onde tem que falar, não quero falar disso não. Automaticamente foge do problema. E aí são anos fugindo dos problemas, porque não consegue haver um enfrentamento. E essa fuga, certo? Não vem do nada, porque não houve uma boa construção. E quando não sabe se construir uma casa, a casa fica instável o tempo todo há uma instabilidade. A qualquer momento pode acontecer qualquer coisa dentro de uma casa sem alicerces. E aí estamos num trabalho, por um momento o patrão passa e fala assim: eu estou sentindo que está bem, o que está acontecendo com você? Não, nada não. Aí vai, fala com um do lado, fala com o outro, fala com todo mundo, menos com quem tem que falar. Que o único que pode resolver o seu problema, ou te mandar embora, se não gostar. E nós temos essa cultura aqui no nosso mundo ocidental. Deixar para depois. Vamos ver amanhã, daqui a pouco, lá na frente. Essa frente nunca vai chegar, se não houver um hoje, se não houver um agora. Existem situações que tem que terminar, que tem que acabar. Elias entendeu isso. Olhando por outro ângulo essa história, nós podemos observar também que muitas das vezes, quando nós enfrentamos, indo no paradoxo, nós vamos observar que enfrentando os Baals, as guerras, isso também vai gerar um cansaço. E esse cansaço vai gerar, muitas das vezes, em qualquer outra coisa que seja menor do que aquela, vai ser um motivo para causar uma instabilidade. Porque estamos mexidos, estamos enfraquecidos. Uma coisa que esse texto também me mostra é tirar aquele estigma que existe, que criaram dentro da igreja, um troço muito doido, dizendo que todo crente é Superman. Não existe isso. Se o profeta Elias passou por isso, no dia que você estiver abalado emocionalmente, no dia que você não reconheça isso. Você não tem que mostrar para as pessoas que você é um super-homem. Você não tem que fazer isso. Nós temos que sentir as coisas. Temos o direito de sentir, não de permanecer, mas sentir a gente sente. A gente chora. A Bíblia diz que o choro dura uma noite. Então, uma noite chorando, ninguém chora uma noite, artista não chora uma noite inteira. A gente chora porque está sentindo alguma coisa. E isso é importante sentir. Mas tem que acabar. Porque tem que vir o riso, a alegria, tem que renascer pela manhã. Não está falando literalmente de uma noite em si,
e um dia apenas para a gente ficar, não, eu vou chorar só essa noite, de manhã eu tenho que estar bem. Você está falando de períodos que tem que terminar. Ninguém vai ficar feliz para sempre, ninguém vai ficar triste para sempre. São ciclos que nós temos que vivê-los. E se você camufla isso, em certo momento você vai fugir. E aí quando foge é o problema. Porque quando foge, em certos momentos, como o de Elias, não tem mais volta. E Elias vai, foge, e entrou no deserto. Outra coisa importante nesse texto, todos estão pegando aí, sim ou não? Que Elias entende que o problema era dele. Olha que interessante isso. Assumir a sua responsabilidade daquilo que você sente, sem dizer que é o outro que está fazendo você sentir isso. É muito fácil fazer isso. É muito fácil falar para a mulher assim, eu sou assim porque você faz eu ser assim. Elias pega e diz assim, ó, deixou o seu servo e entrou no deserto. Ele falou assim, ó, você não tem nada a ver com isso, fica aqui, eu que estou sentindo, sou eu. E ele vai assumir a sua responsabilidade daquilo que ele está sentindo. Nós vivemos nesse mundo de um acusando o outro o tempo todo. Eu não prospero porque... E às vezes isso dentro de casa. Dentro de casa. A mulher diz, eu sou travada porque você é assim. O homem diz, eu não prospero porque você é assim. E o outro vai dizendo o tempo todo. E vai um colocando que se você vive as suas emoções baseadas na pessoa do lado, você precisa de cura. Porque eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho todo mundo, mas eu tenho as minhas emoções, que não tem nada a ver com eles. E eu nunca vou permitir que ela me traga emoções que eu não queira sentir. Se ela, no momento que a gente brigar, ela sentiu que ela está com raiva, o problema é dela, o sentimento é dela. Eu não vou entrar nisso. Da mesma forma, ao contrário. E quando começa a acontecer isso, começa a vir uma nuvenzinha, começa a vir um ventinho de verdade entrando dentro da nossa casa, entende? Que a gente é um poço de coisa entulhada, irmão. Se eu falasse para você assim, se tu encontrasse com a tua sogra e ela falasse assim, fala para mim tudo que você está sentindo, sonho de muita gente, não é? Se você pudesse chegar perto de alguém e falasse o que você está sentindo por ela, a gente vai só entulhando. Aí quando não aguenta mais, foge, vai embora. E no caso aqui, Elias está fugindo de quem? De Jezabel? Está fugindo de quem? De quem, gente? Está fugindo de quem? Não, esse povo não lê Bíblia não. Nem pastor sabe responder isso aí não. Vocês vão voltar para a escola, hein? Está fugindo de Jezabel? Eu estou meia hora pregando falando que não é isso. Está fugindo dele. Ele está fugindo porque ele decidiu fugir. A notícia, o mensageiro só alimentou, deu aquela gota no copo para derramar. Copo cheio, uma gotinha vai derramar. Ele está fugindo dele, está fugindo de Deus, gente. Ele está fugindo do seu chamado, ele está fugindo do seu ministério. E ele vai embora. Ele vai para onde? Para o deserto. Ele nem sabe para onde está indo. Ele vai embora. Caminha por um dia num deserto. Aí chega num pé de uma árvore, senta, e aí o que ele fala? Tira a minha vida, já vivi o bastante. Ele está decidindo que já era o fim dele. Deus falou alguma coisa até aqui? Deus falou para ele assim, que isso? Vai fugir por quê? Deus interrompeu o processo? Não. É isso que está o grande X da mensagem.
Sabe qual é o grande X da mensagem? É que Deus não interrompe quando nós vamos tomar atitudes insanas. Existem muitas das vezes que a gente vai tomar atitudes que vai mexer com a nossa vida inteira, e Deus não vai interromper isso, porque são nossa vontade, é o nosso desejo. Deus já vem avisando, às vezes, muito tempo, vigia, isso, aquilo. A gente vai e toma uma atitude que vai mexer com a nossa vida toda. Ele vai e foge, um dia inteiro, senta e fala assim, já vivi o bastante, tira a minha vida. Então agora ele está falando com Deus, a sua realidade, as suas emoções, são tão fortes, que ele primeiro pensa que está fugindo de Jezabel, depois de uma vitória dessa, o que Deus tem mais para provar? Eu não estou falando de um homem que estava vivendo fome, derrotado, teve lepra, depois teve lectospirose, aí venceu, depois teve dengue, depois teve coronavírus 1, 2, micron, não sei o que, papapá, e agora está fugindo de Deus porque está cansado da vida. Não, estou falando de um homem que teve uma grande vitória, uma das maiores vitórias de toda a Bíblia. As pessoas estavam numa admiração total. As pessoas deviam estar vibrando com a vida de Elias, e ele desanimado, depois de uma grande vitória. Mas o processo da luta, ela cansa, e nós ficamos cansados, e nós temos duas opções: ou vamos nos curar, acalmar, respirar, consultar a Deus, ou vamos sair por aí pelo deserto e daqui a pouco pedindo a Deus a morte. Se formos olhar para os dias de hoje, vamos dizer que ele estava numa profunda depressão depois de uma grande vitória. Quem fica em depressão depois de uma grande vitória? Várias pessoas, e por isso muita gente não entende. Isso é brincadeira, depois de que Deus fez na vida dele, como é que ele está? E muita gente julga. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Quando nós não entendemos o nosso momento, quando nós não entendemos o momento que estamos vivendo, nós vamos entrar nessa cilada. Primeiro, uma voz de Satanás potencializada, uma voz maligna dizendo: amanhã você vai morrer. Ele ouve aquela voz e aquilo desespera. Ele tem medo. Quem vai ter medo de uma mulher depois de matar 450 profetas? Para pensar, não tem lógica. Ela não tinha nem mais ninguém para mandar matar ele. Ele matou todos os profetas de Baal. Mas ele está cansado. É momentos que a gente precisa parar. Davi diz isso no seu salmo, no Salmo 23. Ele diz o que? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz o que? Nas águas. Nós precisamos de um certo momento de águas tranquilas, de ter um momento de paz. Ninguém aguenta a guerra o tempo todo. Ninguém aguenta um casamento, 10 anos de batalha, não aguenta. Um dia um vai fugir, um dia um vai correr, um dia um vai entrar pelo deserto, vai dizer: acabou, não aguento mais, cansei. E nós estamos lidando com as nossas emoções e não estamos vendo o quão isso está acabando conosco, com a nossa história, com a nossa essência. Nós estamos permitindo que as dificuldades, que as adversidades e que as grandes vitórias também abalem e mudem, nos transformem em quem não somos. Se olhar para a história, você vai ver: meu Deus, eu estou vendo aqui um homem que orou e Deus, sabe que ele mexeu na natureza. Ele é tão específico que ele diz assim: nem orvalho vai cair. Que isso? Fala sério. E Deus assinou embaixo. Agora ele está fugindo. É um homem, é a nossa realidade. Não seja super-homem, porque você não é.
Não mostre para as pessoas o que você não é. Você não precisa disso. Não vos amoldeis ao padrão desse mundo. O padrão do mundo é tudo numa boa, 100% vitória. Não vamos viver em vitória, mesmo quando estamos num momento difícil emocionalmente. Por que vivemos em vitória? Porque nós temos certeza que vai passar, e passa, e passa, e vai passar. Essa fase na sua vida vai passar. Nós somos mais que vencedores. Por isso que a Bíblia diz que nós somos só. Porque vencedor é aquele que chega na frente. Mais que vencedor é aquele que suporta. É aquele que suporta os dias maus até a vitória chegar. Isso é ser mais que vencedor. É aquele que se lesiona na corrida, mas não para. Quando nós vamos entendermos isso, né, que eu estou juntando um monte de coisa, porque são muitas coisas que tem nesse texto, eu não quero deixar nada para trás. Eu quero que Deus faça algo tremendo na sua vida hoje. Então, tanto por um lado como para o outro, tem coisas que precisam terminar. Você pode ministrar isso sobre a vida do seu irmão? Diga, meu irmão, vida emocional não se pode brincar. Não se pode brincar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, porque elas vão evoluindo, até chegar a um ponto de você fugir. Agora, ele desiste da sua vida, quando ele fala: Senhor, que forte isso, nossa, isso aqui é muito forte, gente, pelo amor de Deus. Quando você lê esse texto, dá medo, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. E ele diz o seguinte: olha, debaixo, e orou. Preste atenção nisso, olha o detalhe do texto. Orou pedindo a morte. Ele não falou assim: eu quero morrer. Ele orou. Ele fez uma oração pedindo para morrer. Eita. O que é uma oração, gente? Ninguém ora. O que é uma oração? Fala qualquer coisa. Uma conversa. Sim ou não? É ou não é? Você está falando com o seu Criador, conversando com Ele. Até nessas partes litúrgicas, às vezes a gente leva isso para fora da realidade, porque existem várias maneiras de orar. Jesus ensinou lá em Mateus 6, se você quiser orar em secreto, entra no teu quarto, ora em secreto, e em secreto Deus vai te responder. Onde tiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá estarei. Mas também fala do clamor, do gritar. E às vezes nós estamos mal, nós entramos até religiosamente para orar com Deus. Entramos no quarto e falamos: Senhor nosso Deus, e parece até que a gente está no púlpito, eu e Ele. É tão simples. Pai, como é que eu estou me sentindo? Eu estou acabado, eu estou arrasado. Me ajuda, eu não estou conseguindo encontrar o equilíbrio. Eu não estou conseguindo ser sábia. Eu não estou conseguindo edificar o meu lar. Senhor, eu não estou conseguindo sair disso. Por que eu estou sentindo? Arranca isso de mim, meu Deus. Eu não quero desistir, porque pedir a morte, ele está dizendo: acabou, eu desisto. E Deus levou isso a sério. Ele cria um problema para Deus, porque Deus falou: cara, eu não posso matar você, mas eu vou trazer você para perto de mim. Você não quer isso? Eliseu então recebe a porção dobrada, porque ele recebe a porção dele e a dobrada para terminar o ministério de Elias, que ele não terminou.
Então isso é uma coisa muito forte, às vezes a gente se sente assim. É a nossa realidade de vida, são tantas coisas, de tudo quanto é lado. São as espadas, os profetas. Se pudéssemos enumerar cada profeta, um problema diferente, às vezes a gente tem que enfrentar, vai cansar, mas a gente não pode fugir. Você não pode fugir. Diga com todo carinho para o seu irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, não desista de você, cara. Se nós hoje tivermos que tomar uma decisão de desistir de alguma coisa, vamos desistir de nós. Para com isso, para com isso. Não desista de você, não desista das coisas que Deus quer fazer na sua vida, das coisas que ainda estão para acontecer, das coisas que vão acontecer, das coisas que já estão prontas, das coisas que Deus preparou, que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o texto continua dizendo: mas Deus tem nos revelado pelo seu Espírito, Deus tem nos revelado a sua vontade, os seus planos e propósitos. E não vai ser os profetas de Baal que vão nos parar, não vai ser a voz de Jezabel que vai nos trazer medo, não vai ser as vozes contrárias, não vai ser os ventos contrários, não vão ser as tempestades, não é esse problema que vai acabar com você. Se foi Deus que te deu, Ele vai te garantir até o final. Ele vai te honrar. Ele não vai permitir que você desista agora daquilo que você tanto lutou para ter na vida. Nós desistimos de nós, desistimos das coisas, desistimos de pessoas, desistimos de família, desistimos de sonho. Que negócio é esse? O diabo está enrolando a igreja. Eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, não desista agora. Diga para ele: não é hora de você morrer. Diga para ele profeticamente: tem muita coisa para você viver ainda. Tem muita coisa boa para você viver ainda. Tem um futuro abençoado para você. Mas a gente tem que terminar, acabar com ciclos de instabilidade, sabe? Então, hoje é isso, amanhã vai ser aquilo, a gente vai ficar nesses altos e baixos. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas emoções, vamos deixar Deus entrar, vamos abrir um espaço. A gente abre espaço para tristeza, a gente abre espaço para tudo, menos para Deus. Abre espaço, fala: vem Deus. Para debaixo de uma árvore hoje e fala assim: Deus, entra aqui. Eu não quero desistir não, mas eu preciso do Senhor. Me ajuda a voltar para o caminho, me ajuda a voltar para o equilíbrio, me ajuda a voltar para onde eu tenho que ir. Arranca de mim as coisas que eu sinto. Tem pessoas que andam com 10, 20 anos com mágoas, com ressentimentos. Meu Deus, nós temos que dar um fim, ainda que isso nos custe alguma coisa. Vai andar para baixo, cabisbaixo, tomando remédio, até quando? Deus é poderoso para fazer a obra que Ele tem para fazer na nossa vida. Aleluia. E aí, sabe o que acontece depois que Ele faz aquela oração? Que é a oração que a gente faz sem unção, ela nos traz sono. Então nós chega de, vamos dar um fim, dar um basta. Meu Deus, vamos dar um basta com emoções que não podem mais estar dentro de nós, com sentimentos que a gente carrega que não podem mais. Libera perdão de uma vez por todas. Construa algo novo. Saia disso. Porque olha que coisa incrível. Eu já vou terminar a mensagem. Eu olhei ali e falei: meu Deus, a hora voou. E vou continuar esse texto semana que vem. Mas diz o seguinte: olha,
ele no versículo 4, ai meu Deus, até com 5, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Aí diz assim, de repente, tudo é de repente, sempre, tanto as coisas ruins como as coisas novas, não havia pré-anunciado nada. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta-se. Meu Deus, levanta-se, levanta, sai daí, não é teu lugar, cara, você é meu. E o problema que, olha como é que começa, ele recebe uma notícia, a notícia faz ele sentir medo, ele foge e depois dorme. É o processo, é o caminho. A gente entra no sono. E quando você entra no sono, se Deus não vier nos despertar, a gente continua dormindo. O anjo tocou e disse para ele, levanta-te, levanta-se e coma. Levanta, vamos recuperar as suas forças físicas, para que eu possa curar a sua força emocional. As emoções mexem tanto com o nosso corpo, que alguns dão uma fome excessiva, outros tiram fome. Quando você está desequilibrado, quando você está passando por momentos, tem pessoas que manifestam feridas no corpo, no couro cabeludo. São diversas coisas que acontecem. Falta de ar, crise de pânico, e por aí vai. Isso só acontece quando a gente está dormindo. Até a hora que Deus então nos toca, diz assim, ei, até quando você vai ficar aí? Eu não vou levar você. Então, levanta, coma, recupere as suas energias. E Deus deu para ele uma comida que ninguém nunca comeu na vida, que durou 40 dias o efeito daquele pão que ele comeu. Você está louco? Olha que ação espiritual na vida de um homem que está abatido, num homem que está passando por um momento difícil. Assim Deus faz conosco. Mas quando nós botamos a capa de que não, vou enfrentar, a gente perde a oportunidade de Deus nos tocar, entende? Se esvazia, se esvazia, fala para Deus, eu estou assim mesmo. O bispo está pregando para mim nessa noite, Deus, me acorda, me desperta de um sono espiritual, de um sono emocional, me desperta para a realidade do que está acontecendo, e eu perdi o time dela, perdi a oportunidade. Olha quantas coisas Deus fazia através de você, e a gente está dormindo, parado, desanimado, porque sequer damos oportunidade para Deus nos tocar e nos acordar. Levanta. Interessante que Deus nunca fala com ninguém quando ele está abatido. Ele sempre diz a primeira frase, levanta. Quando a gente está de pé, aí Deus ministra aos nossos corações. É importante estar de pé, é importante respirar e dizer, Senhor, eis-me aqui, e Deus hoje me trouxe aqui para tocar você. Levanta dessa situação, levanta dessa tua realidade. Ela não vai acabar com você, agora não, nem depois. Não desista de você, porque mesmo quando nós desistimos de nós, Deus vem e nos toca e diz, levanta meu filho,
Levanta, minha filha, porque eu amo você. Só quem ama é capaz de fazer isso. Só quem ama é capaz de nos tocar nos momentos que nós estamos mais difíceis da nossa vida, nos momentos mais terríveis da nossa vida. Deus nos desperta do sono. Levanta e coma, e nos dá o que comer, porque sem comida nós vamos ficar fracos. Levanta e coma, pois a sua viagem será longa. E eu quero conjecturar, essa viagem será longa, para terminar essa mensagem nessa noite e dizer para você: levanta, coma. Esse é o alimento. Esse é o único alimento que vai durar 40 dias. Levanta, coma, que a sua jornada ainda será muito longa. Desiste não, tem muita coisa para acontecer na sua vida ainda. Não desista de você. Não estou falando de você. Quando você desiste de um casamento, você está desistindo de você. Você não está desistindo da pessoa. Você está desistindo de você, está dizendo que você não foi capaz de conseguir manter. Não desista de você. Ouça o profeta nessa noite. Você que entrou aqui acabado dizendo: a vida só dá treta comigo. Eu digo para você, comigo também. Mas Deus é fiel. E sempre no final a vitória é nossa. Sempre. Sempre. E para terminar agora, de verdade, ouça. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus os conduziu pelo deserto. Sim ou não? E nós sempre ouvimos assim: Deus estará conosco no nosso deserto. Quando Deus conduz, sim ou não? Mas quando a gente escolhe também. Porque aqui Deus não está conduzindo, não é Deus que está conduzindo Elias. Um dia andando pelo deserto, Deus vai lá visitar ele. Elias, meu servo, tu é meu, cara. Eu tenho orgulho de você, Elias. Eu tenho orgulho de você. Você é um cara sensacional, Elias. Eu não posso ouvir essa oração que você me fez. Tem coisas que Deus não vai ouvir você. Vai fingir que não está ouvindo. Que Ele sabe que nós somos fracos, que nós nos desesperamos. Elias, meu filho, levanta, coma, porque a tua história será longa. A sua caminhada será longa. Sabe para onde Deus leva ele? Eu vou trazer aqui um mapa na semana que vem para tu ver geograficamente onde ele vai parar. Sabe aonde? No monte de Deus. Ele vai para o Egito. Ele vai aparecer lá no Horebe. Ah, que coisa louca essa história, hein? Lá no Horebe, Deus está dizendo assim: vem para perto de mim. Você não vai ficar no caminho, você vai ficar na minha presença. Eu estou cuidando de você. Deus está cuidando da gente. Mas emocionalmente, quando a gente não está bem, a gente não consegue enxergar isso. Abre os seus olhos e veja o quanto Deus tem feito, mesmo que você não seja o que você quer, mas o que Ele já está fazendo é poderoso, porque Ele já começou, e aquele que começou, a minha Bíblia diz que Ele é fiel para terminar a boa obra que Ele começou para fazer na sua vida. Diga: eu creio nisso. Diga: eu já começou. Diga para o seu irmão: já começou. Já começou. Não adianta você falar para Deus: Deus, eu quero parar, Deus não vai ouvir. Ele vai te tocar quando você dormir. Levanta, que eu te amo. Que amor é esse? Que amor de Deus é esse? Que noite maravilhosa. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Como é bom saber que tem um Deus que, quando a gente erra, mesmo quando a gente foge, Ele não desiste da gente.
Ele olha para a nossa história, Ele não olha para o nosso momento. Ele sempre vai olhar para a nossa história e não para o nosso momento. Levanta e coma, que tem muita coisa para fazer. Saia da inércia. Saia desse. Se tem que matar os profetas, vamos levantar. Vamos pegar a espada e vamos matar. Deus falou assim para mim, desde quando essa igreja começou. Eu pregava lá no antigo templo, em 2007, 2008. Eu falava assim, Deus disse para mim que eu vou construir uma catedral. Mas Deus nunca falou para mim assim, você que vai cavar a sapata. Porque em qualquer lugar, o pastor ia juntar dinheiro e ia mandar botar um chapeuzinho branco de engenheiro, vir junto com a empresa e ficar olhando as coisas acontecendo e pagar. Isso seria o correto. Mas Deus não falou assim, você vai cavar desse terreno aqui, todas essas sapatas foi eu que quebrei. 16. E o concreto desse tamanho aqui, ó. O negócio foi tão violento que o negócio que bate assim, ó, naquela máquina, o ponteiro veio assim, ó, tive que pegar outro porque ficou desse tamanho. Hoje, vê as consequências, né? Tem jeito. E às vezes você, quando sai da sua, porque a gente, o que é, pastor? Vamos pregar. Não é bem isso não, você tem que pegar às vezes no martelete. E quando você sai do que é convencional, o que deveria de ser o convencional, aí você pode pensar em fugir em algum momento, sabe? Que você não imagina que vai ser daquela forma. Aí você tem duas maneiras, ou você continua ali até terminar, ou você vai para o deserto. Se você ficar, você vai continuar vendo Deus fazer. Se você fugir, mesmo assim, Ele não vai desistir de você. Eu queria que você se alegrasse em Deus nessa noite. Sabe por quê? Porque a gente vive uma vida tão difícil, com tantas adversidades. A igreja tem que ser um lugar de refrigério. A igreja tem que ser um lugar de vitória, um lugar de bênção, um lugar de nós nos reanimarmos em Deus. E eu quero deixar para você um princípio que Davi usou. Porque nós pedimos assim, Deus, vem nos animar, vem. Quando Davi estava numa cidade, não quero contar o contexto todo, mas Davi então vai à luta, à guerra, e quando volta com seus homens, na cidade que ele está, os inimigos vieram levar as suas famílias, mulher, filho, e os caras queriam matar Davi. E a Bíblia diz que Davi chorou até não ter mais forças, porque é o normal. Quem vai perder a família vai ficar alegre? Tem crente tão maluco que chega no velório, ele está cantando o hino de vitória. É insano. Um crente que canta música de júbilo no velório, dizendo Deus deu, Deus levou, não tinha amor nenhum pelaquela pessoa, porque não pode ser, não deixa de ser humano. Eu já vi cada coisa que dá medo. Isso não é espiritualidade não, isso é maluquice. Todos nós vamos chorar quando perdemos alguma coisa. Ele chorou, não tem mais força. Aí a Bíblia diz, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz, que Davi se reanimou em Deus. Não foi Deus que reanimou, ele se reanimou em Deus. Quando Deus nos levanta, como hoje, está dizendo para você, você que está aqui hoje, Ele está dizendo para você, eu estou contigo. Eu vou te dar comida.
eu vou te dar alimento, eu vou te dar força, eu vou te dar coragem, mas se reanima. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou, Senhor, eu te amo. Não importam as circunstâncias do momento, eu te amo. E o meu amor pelo Senhor é maior do que tudo que possa acontecer de bom ou de ruim na minha vida. E aí de repente você vai começar a sentir o amor de Deus, porque você chama o favor dele, você chama a visitação dele, e daqui a pouco, quando você perceber, você está animado, reanimado em Deus, não nas coisas. Não são as coisas terrenas que nos movem, são as coisas do alto que nos movem. E nós só alcançamos as terrenas quando a do alto está nos movimentando, entende? As coisas de baixo vão começar a acontecer quando o alto estiver funcionando. Quando a glória de Deus estiver sobre a minha vida, quando o céu está aberto, o mundo natural começa a se mover, porque eu estou debaixo de um mover espiritual. Eu estou debaixo de uma unção que vem do céu, que não vem da minha conquista, que não vem da minha vitória, que não vem do meu diploma, que não vem da minha retórica, que vem do céu, que vem do trono. Aleluia! Esse ânimo que Deus nos dá quando está tudo mal, essa força que Deus nos dá quando tudo está desabando, a gente está de pé e ninguém consegue entender como é que esse cara está de pé, como é que esse cara está louvando e agradecendo a Deus por estar vivendo isso aqui. Mas olha, tudo vai passar. O importante é estar de pé e comer para a trajetória, para a caminhada que nós vamos ter que continuar. E quando Deus nos desperta, nos acorda e nos manda ficar de pé e nos dá de comer como essa noite, e diz: olha, ainda tem uma longa caminhada, significa que Deus está dizendo: as minhas promessas ainda estão valendo na sua vida. Não é hora de você parar. Dá um abraço nesse crente que está do seu lado e diga para ele: não existe hora para parar. Nunca vamos parar. Diga para ele: levanta, coma, porque tem uma caminhada longa ainda.